Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, com o nosso programa Esportes em Ação, mais uma vez tentando levar a todos vocês o que tem de melhor, de mais diversificado no esporte goiano, porque afinal somos todos do esporte e para desporto somos todos do esporte goiano. E nós estamos tendo o prazer aqui hoje de receber uma família. Nós damos muito valor a isso, muita importância, é uma coisa que nós consideramos e tentamos preservar da melhor maneira possível. Família, tradição familiar, não só na vida, mas também no esporte. E isso é um exemplo muito gratificante que nós recebemos de um amigo da vida inteira, que é o sensei Oswaldo Mendonça, que vem com seus filhos aqui, seguindo as artes dele, as artes marciais, um grande representante, são representantes das artes marciais, o Oswaldo Mendonça com os filhos, e eles vão falar a respeito deles mesmos. Cada um vai falar o seu nome, cada um vai falar a sua modalidade, cada um vai falar sobre si. Eu vou só apresentar o Oswaldo e o Oswaldo vai apresentando os filhos. Pode ser assim, meu amigo Oswaldo Mendonça? Pode chamar de amigo? Pode. Não, é lógico que somos amigos, né? Nós morávamos no centro de Goiânia ali. Vizinho? Dois, né? Quase que vizinho, na Rua 15, e você morando na Alameda. Eu saí do setor sul, do centro para o setor sul em 65, você continuou lá, pelo que nós estávamos conversando, até 74. Até 74. Então, essa amizade nossa vem de muitos anos. E com isso... Rapaz, por fazer as contas, dá uns 60 anos, hein? Acho que dá mais. Oh, não fala não. E aí, Luiz Bercó, porque por incrível que pareça, eu conheci ele esses anos todos, só chamava ele de Bercó, não sabia que ele chamava Luiz. Então, ninguém sabe. Amizade... Ninguém sabe disso, né, Elias? A amizade nossa é de muitos anos, graças a Deus. Escolhemos a mesma profissão, ele é formado em Educação Física, eu também, né? E estamos aí nas lutas nas artes marciais, já tem... Eu comecei, na realidade, na mesma época que eu saí em 65, que eu saí de lá do centro. Eu comecei o Karatê ali na Associação dos Funcionários Públicos, ficava lá perto da Celga, da Celga, antiga Celga, ali na Anhanguera, com o Lago das Rosas, ali tinha uma associação ali, e depois com o Nakamura, o mestre Nakamura, o falecido Nakamura, que deixou um legado aí muito interessante nas artes marciais. As artes marciais, nós temos que falar sobre seus filhos também, né? O programa não é só seu, não, você sabe disso. Nós vamos começar com ele, mas vamos começar falando da história, né? Que você pediu. História. Mas antes da história, vamos contar a história dos filhos. Você tem bom, aí vai chegar nele, mas eu tenho 5. 5 filhos. 5 filhos. E que estão conosco hoje aqui, são quantos? Que estão aqui, com nós são 2. É o Igor, o mais velho, né? E o Bruno, que é um dos caçula. Você vê, nessa idade... Eu tenho 3 caçula. Tá bom de conta ainda, ele sabe que aqui nós temos 2. Esses monstros sagrados aqui das artes marciais, aqui de Goiás também, que nós fazemos questão mesmo, que eles estejam presentes aqui conosco, no nosso Esporte em Ação. Cada um vai falar sobre si. O Igor, que é o professor, há muito tempo, atleta, praticante, professor, sensei do nosso clube Oasis, que é uma referência em todas as modalidades esportivas. Nós estamos falando sobre um esporte, não, e nem estamos valorizando o Oasis desnecessariamente por valorizar, não. É porque realmente merece. E aí, Igor, prazer em recebê-lo. O Oswaldo deixou você falar um pouco, seu pai deixou você falar. Prazer estar aqui, Bercó. É um prazer imenso trazer a família nossa aqui para estar representando nosso esporte, a nossa vida, né? Que é em função aí das artes marciais. Eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por gente, eu pratico o Karatê, sempre acompanhando meu pai, e hoje sigo aí o legado dele junto com meus irmãos, dando aula de Karatê lá no Clube Oasis, em outras escolas também, levando esse legado para a molecada de hoje, né? Porque o Karatê hoje vai muito além do esporte, né? Toda a arte marcial é muito além do que só o esporte. É uma filosofia de vida, é educação, é disciplina, que os pais têm procurado muito. Então tem 25 anos que eu dou aula e hoje a gente está com essa função aí de prosseguir o que o velho começou. O legado que ele deixou, né? É da mesma profissão nossa, é formar educação física. Formar educação física, na nossa é Zé Fego, né? Na Zé Fego, que é um saudoso, nossa, né? Uma saudade que me dá daquilo. Nós temos muito mais saudade do que ela é uma coisa saudosa, né? É. Zé Fego, infelizmente... Bom, deixa pra lá, né? Vamos falar sobre esporte, que é mais importante, mais né? importante nessa hora. Nessa hora agora, o tempo é curto. Se eu falar sobre Zé Fego, vamos ficar aqui uns 2 anos?
Ah, fica mais. Mais, né? É. Só de coisa boa, né? Só coisa. Não, Só eu também lembrando. passei 7 anos dentro da Zé Fego. Foi a melhor época da minha vida. A Zé Fego é o local onde todos os atletas de Goiânia, seu pai sabe disso, passaram por ali. Todo mundo passou por ali, competindo, treinando, aprendendo, ensinando, estudando, de uma maneira ou de outra, passava por ali. É tudo ali, né, Oswaldo? Tudo ali. O Igor, a época dele foi a época que o Ferdinando era o diretor de lá. E o Ferdinando, China, nosso amigo China. Professor de China, karateca, Ferdinando, Valtinho, judoca. judoca, É isso aí. O Ferdinando foi professor de natação e judô. Até depois a gente entra em detalhe. E nós temos também aqui uma modalidade que é pouco conhecida, pouco divulgada, é o Aikido. O Aikido também faz parte da família Mendonça. E um representante da família, que representa a modalidade e que traz orgulho para o nosso estado, não só como atleta, mas na formação, principalmente, na formação, como muito bem falou aqui o Igor, na formação que nós ligamos muito para isso, né, Oswaldo? Essa formação do ser humano, né? Por intermédio do esporte. A briga nós, como professor de educação física, é justamente trazer para as famílias a parte da saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental, o equilíbrio, em todos os aspectos. A parte da atividade física, em geral, ela é muito, muito, muito boa para compor essa formação da personalidade da pessoa. E as artes marciais, sem sombra de dúvida, ela tem um trabalho social muito, muito importante. Depois nós vamos falar sobre isso aí, porque antigamente tinha uma filosofia e de muito tempo para cá ela veio realmente para poder mostrar, e você é responsável por isso aí, ensinar as crianças, as pessoas como praticar. Nós temos o Aikido. Aikido, o que é Aikido? Aí é uma coisa que você vai ter que apresentar para todos nós aqui, né? Eu já lidei muito com isso, né? Com o mestre Ivan, com aquela turma toda, já esteve aqui conosco. Mas você pode nos apresentar, por gentileza, a modalidade. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui junto com meu pai, com meu irmão, falando sobre um pouco da família, né, essa tradição marcial que a gente tem. E sobre o Aikido, eu acredito que é importante a gente entender que ele é uma arte tradicional japonesa, uma das artes modernas do Japão. Foi criado ali em meados do começo do século passado, mais ou menos em 1920. 1920? Mais ou menos. Pelo professor Morihei Ueshiba, que é considerado um grande sensei das artes marciais. Tanto é que dentro do universo das artes marciais ele é conhecido como o sensei, tipo, o grande sensei. É uma arte marcial que, diferente das outras, ele tem uma postura mais defensiva. Ao invés de ter a ideia de atacar o oponente, você recebe o ataque e devolve essa energia contra ele, usando a força dele contra ele. Usa a força dele contra ele. É muito legal isso aí, né? Eu sei o que eu passei com o Ivan. Você está passando um susto aí aqui. Eu sei o que eu passei com ele. Só de estender a mão para ele, para despedir, muito obrigado, quase quebrou meu dedo. É brincadeira. Só uma curiosidade que ele falou, nessa mesma época mais ou menos, os grandes senseis ali das artes marciais, tanto o do Aikido, o fundador do Karatê Shotokan, o Genshin Funakoshi, e o Jigoro Kano do Judô, eles treinavam juntos. Cada um aperfeiçoando a arte do outro. E hoje é difícil você ver essa interação entre os grandes mestres, né? Que eu mesmo tive aula com o sensei do judô, lá, o sensei Shozawa. Peguei aula 1 ano com ele, aprendi muito e acrescentou muito no meu karatê. Então, nessa época, a arte marcial era muito forte. E deixou essa informação para todo mundo. O que houve com a evolução das artes marciais, e foi recente, porque da minha época para cá eu considero que seja bem recente. Até uma surpresa para mim muito grande, o que o Bruno falou aqui, que o Aikido é tão novo assim. Pois é, o Bruno falou de 1920. Ele era mais antigo, é recente. Eu né? pensei. Ele já era praticado dentro de outras modalidades, né? E foi sendo. Ele tem raízes em outras artes marciais mais antigas, como o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu, por exemplo, o Judô. O próprio Karatê também. O próprio Karatê, justamente por essa troca que eles tinham ali. Né? Então foi uma grande mistura. Hoje só Karatê, nós temos mais de 10 federações. Né? Então hoje, depois
do ministro do Pelé e do Zico, eles proliferaram demais as confederações. Antigamente só tinha uma, as artes marciais eram todas em cima do pugilismo. Aí quando o judô foi um dos primeiros a sair. Pugilismo que você fala é o quê? É o boxe especificamente? Não. Antigamente era a Confederação Brasileira de Pugilismo, agregava todas as modalidades, né? Todas as modalidades. Aí o primeiro... Igual o futebol, né? Era a CBD, né? Confederação Brasileira de Desportos. Né? Agora, aí depois Bercó, saiu o judô primeiro. O karatê, ele quando foi na época do professor Tubino, que ele foi presidente do CND, ele criou, aquele foi um dos professores, das pessoas, um monstro dentro do esporte. Uma grande referência que o esporte brasileiro teve, né? Muito. Eu tive aula com ele, tive muita experiência, convivi muito com ele, me ensinou muito. O Tubino criou, através do professor Nakamura, porque era para uma outra pessoa fazer, não conseguiu, pela amizade nossa e a proximidade com Brasília, conseguimos criar a CBK. E como uma instituição esportiva. E a CBKT, que seria o karatê tradicional, como uma instituição de ensino, de estudo das tradições do karatê. Então se criava, foi aí que começou, se criou duas organizações, uma esportiva e a outra para estudo. Acabou que no final, com a Lei Zico, com a Lei Pelé, foi mudando e criou tanta organização assim. Mas eu queria voltar à fala nossa, do Aikido com as outras lutas. Quando eu comecei a praticar realmente o karatê, até para os meus alunos, eu sempre passei para eles a necessidade de que treinasse não só o karatê. Porque quando eu fui pegar faixa preta, eu tinha que ter uma certa graduação em judô. Porque senão eu não poderia pegar a faixa preta, porque eu tinha que ter necessidade de luta, de posição de luta de mão fechada e luta de agarramento. Naquela época o jiu-jitsu ele ainda estava agregado ao judô. Depois eu acredito que foi o pessoal mesmo dos Greys que conseguiu criar o jiu-jitsu brasileiro, que hoje é fortíssimo. É um esporte genuinamente brasileiro. Então, inclusive é muito importante essa ideia. Meu pai passou para mim, para o Igor, para o meu outro irmão, o Yuri, a gente sempre está complementando as artes marciais. Eu comecei no karatê, como todo mundo da nossa família, desde muito pequeno. Treinei jiu-jitsu, já treinei judô, já treinei boxe, já fiz muay thai. Acho que todos nós temos um pouco de experiência geral para complementar a nossa base, né? Que é muito importante. Isso aí teve um período, Bercó, muito interessante no meu dojo, que todo mês eu levava um professor de uma arte diferente. Capoeira, kickbox, para treinar junto com meus alunos. Treinar e lutar entre eles para que ele tivesse experiência de várias modalidades, para que ele se tornasse realmente um faixa preta que tinha conhecimento do que ele estaria fazendo. Eu tenho um aluno que mora nos Estados Unidos, o Aurima, ele é campeão americano lá de jiu-jitsu e campeão de karatê. Ele passou a optar pelas duas modalidades. Um dia ele esteve aqui no Brasil, agora começo desse ano, falou: Sensei, aquilo que você me passou foi muito bom, porque hoje eu tenho uma experiência, eu tenho uma forma de ver as artes marciais, de ver o karatê totalmente diferenciado, pela forma que você nos passou. Muito legal isso aí. Uma pergunta aqui, uma coisa que vocês não sabem, mas eu sei muito bem disso, né? Porque aquele velho ditado que quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece nunca. Eu apanhei demais. Apanhei demais dessa turma aqui, do Oswaldo, do William, do André, do Oliveira, essa turma toda, porque quando começou o esporte aqui, qualquer modalidade que começar aqui em Goiânia, eu já contei esse caso aqui, a gente tinha praticamente a mesma turma, né, Oswaldo? Que dedicava a várias modalidades. E eu ia treinar karatê com eles uma vez por semana e apanhava. Aí um dia eles me puseram na roda. Não era bem assim, não. Não era não. Apanhava mesmo, eles começaram a me bater, pô. Só que não podia encostar, né? E em minhas batia, sabe? Aí eu juntava 4, 5 e põe no meio e batia. Eu falei: cada vez que você vier aqui, você vai apanhar. Ou você vem sempre, ou você vai apanhar cada vez que vier. Eu falei: eu não venho mais. O primeiro negócio é bola, agora vai jogar bola comigo, né? Vai lá. Mas é legal, é uma época boa. Todo mundo amigo, né, Zó? Todo mundo amigo. Agora, essa metodologia, né, de implantar outras modalidades na formação, na minha formação veio lá da academia nossa,
mas a Exefego mostrou muito para mim isso aí. Por quê? Até a minha geração, a gente tinha experiência de várias modalidades. Até balé clássico nós fizemos lá, tudo. jazz e tudo mais. Imagina você. A bambolê. Mas tinha tudo, Bambolê. ginástica olímpica. Mas Bambolê. isso aí influencia. Nós com a nossa cidade rodando aqui. Na cintura, bambolê, tinha que rodar, né? Tinha. De colando, né? De colando. Putz, não fala isso não. Como pelo que amor de chamava a Deus. professora nossa lá de ginástica? Foi falecida, né? A falecida professora nossa. Do Carmo, Ioane do Carmo. Do Carmo. Ioane É do parente do menino lá do Do Maurinho. 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 Maurinho é Era tia do Maurinho. tia do Mauro. É. E o Mauro, nossa, a Ioane deixa muito saudade. Né? Aquela Exefego é uma coisa... Fabuloso. Foi marcante na vida e é marcante na vida de todo mundo, né? O karatê que você ensina, que o Bruno ensina, o Aikido, não vamos falar no Oswaldo, estamos falando de vocês mais novos, né? Antigamente o objetivo, quem fazia luta, eu não vou citar nome aqui porque não é muito legal, né? Mas a gente fazia luta para bater nos outros na rua, poder aprender a bater, parar de apanhar e começar a bater. E criar coragem de enfrentar. Isso eu aprendi com um amigo nosso, que nós sabemos muito bem quem que é. E de um tempo para cá nós vimos que não era desse jeito. Né? Que a coisa tinha um sentido educativo que era fantástico. Tanto é que é arte, tratado como arte. Né? E vocês se preocupam mais em ensinar o atleta, um jovem, vamos chamar um jovem, a ele ser um cidadão de bem, uma pessoa de bem, ou a ser um atleta que vai representar bem o estado de Goiás, dependendo da personalidade dele e do caráter dele. Não é? Porque tem um que nasceu para competir, outro nasceu só para fazer o esporte. Como é que vocês veem isso aí, vocês dois? Então, a minha visão, Bercó, para começar a te responder, a gente tem que começar a separar o que é o esporte da arte marcial. Separa o esporte. São duas coisas que, no meu ver, são completamente diferentes. Todo karateca, ele é um artista marcial, mas nem todo mundo é atleta competidor. Eu acho, inclusive, que o esporte, ele vulgarizou, não vou colocar vulgarizou, né, mas ele tirou um pouco dessa parte marcial do karatê principalmente. Porque o karatê é uma arte que, nessa época que nós falamos aí, ele era completamente ensinado para a defesa pessoal. Na competição, você tira inúmeros golpes, que é o que a gente apresenta nos katas, de chave, de chutes e golpes de mão, que a gente não ensina hoje, porque a competição limitou isso aí. Então, voltando à sua pergunta, o nosso karatê, o karatê do Sensei Oswaldo Mendonça, ele sempre foi voltado para a defesa pessoal. Então, a gente ensina, desde criança, a criança a se defender, nem que seja através do argumento. Né? A psicologia hoje mudou muito a forma de ensinar. Esse trabalho psicológico também é importante que vocês Totalmente, porque a aula não é só com a criança, é com o pai, com a família, e isso tudo influencia na segurança e na defesa pessoal. Eu acho que é bom complementar, porque diferente do karatê, o Aikido ele não tem modalidade esportiva. Ele é focado simplesmente na questão da tradição marcial. Então, a pessoa que vai treinar Aikido, ela não vai com a intenção de competir. É uma questão de filosofia, de construção pessoal. Então, nesse sentido, eu, pelo menos, talvez pela relação que eu tenho já do karatê, já mais ligado a essa tradição. A formação que você teve em origem do Isso. karatê. Já puxou para esse lado de praticar o Aikido de forma marcial também. Porque o Aikido moderno está se transformando numa coisa meio holística, meio mística, e é uma coisa que o meu professor, Gustavo Nogueira, me passou de trabalhar o Aikido como arte marcial. Aikido é Budô, é parte do caminho das artes marciais. Muito legal isso aí. Você sabe o que significa por que os meninos no Japão eles começam a fazer artes marciais, em especial o judô? Você sabe o que eles falam quando você pergunta para eles? Isso que me falou foi o Sensei Josmar. O que é? Para ter um mundo melhor. Por que você faz judô? Para ter um mundo melhor. Para ajudar a criar um mundo melhor. É porque eu penso isso aí que você falou. Berco, o princípio da defesa pessoal, e meu pai sempre fala isso, não é dar porrada. Dar porrada é fácil, é dar porrada em alguém. Agora, você não entrar, evitar o conflito, é diferente. Você tem que ter todo um tato para você
visualizar o conflito antes de ele acontecer, visualizar situações ruins. Por isso, no Karatê, a gente tem o Dojokun. Eu ensino para os meus alunos, desde que eles entram, a partir de 4 anos, já sabem o Dojokun. O que é o Dojokun? É 5 princípios do Karatê. São 5 princípios. Respeitar acima de tudo, conter o espírito de agressão e outros, né? E isso já coloca para a criança alguns princípios para não tomar o caminho errado. Por exemplo, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, que a gente ensina a trilhar o caminho correto, né? Então isso já faz parte da defesa pessoal. A parte de soco, chute, isso aí vem com o tempo. Né? Com o tempo, né? É consequência, né? Consequência. Olha aí que nós estamos vendo aí. Viu, Bercó? Rapaz, olha o que eu estou vendo lá atrás, o Maurício. Aí, o Maurição. Maurício Frota. Maurício. Quem mais está aí? Maurinho também? Não, Quem que é esse? Esse foi campeão mundial, é colega meu da geração minha, nós lutamos muitas vezes em campeonatos mundiais e pan-americanos. Ele é argentino. Esse é o Múcio, mora lá no Jaú, o filho dele, o Múcio. Esse é o filho? É o Mucim? É o Mucim. Mucim casado com a Camila. Foi um dos grandes atletas. Aí a minha luta com o Gomes. Por que você está comemorando aí? Hã? Por que você está comemorando o quê? Foi o primeiro campeonato pan-americano. Isso é a comemoração? Você ganhou alguma coisa? Fui campeão pan-americano nessa época. Eu fiz o Brasil, eu fiz o Brasil sair olha perdendo e fiz o Brasil ser campeão. A última luta minha eu virei a competição. Aí só tem fera, hein? Tem alguns aí. Olha o Maurinho aqui na ponta, aqui é o Maurinho aqui. Maurício, Luizinho. Essa é a turma do Aikido. Essa é a turma do Aikido. Turma do Aikido. Esse aí já é o professor Atanabe, que morou aqui em Goiás uma época, Tanabe. Né? Nossa senhora, Tanabe, hein? Saudade desse povo, hein? Povo, época... povo que partiu e deixou deixou um legado maravilhoso. Eles deixaram um legado maravilhoso, como vocês estão deixando também. Oswaldo, nós tivemos alguns atletas aqui, igual o Joseph Guilherme, por exemplo, do judô. Saudoso Joseph Guilherme, nosso amigo, né? O Joseph, ele me falou uma época, 2018, 2019, que ele parou de competir aqui em Goiânia, como o Leonardo também, que era do paradesporto, né? Judoca também, porque ele precisava evoluir e começou a fazer as competições fora daqui de Goiânia. Você também passou por isso, né? Na realidade... Precisou passar por isso. Eu tive uma sorte muito grande. Em 82, o professor Watanabe mudou para Goiás. E com a vinda dele, eu tinha parado de competir. Eu tinha sido campeão brasileiro em 1977. Aí eu falei, não, já fui campeão brasileiro, para mim tá bom. Preciso mais, era o meu sonho. Aí o professor Watanabe veio em 82 e falou, fui no meu dojo e me chamou para treinar com ele. E nós começamos uma etapa de treinamento. Tal. O primeiro campeonato que eu participei, em 84, depois que o Watanabe está aqui, de 6 lutas, eu perdi 5 e fui desclassificado na última. De 6 eu perdi. 6 perdeu 5. E na última eu fui desclassificado porque eu dei um soco na cara do cara do Mato Grosso lá, foi a nocaute, não podia ter nocaute. Quer dizer, totalmente sem. E no ano seguinte eu fiz o Brasil ser tricampeão mundial. A mundial não, pan-americano. E daí para frente minha carreira só foi. E o Watanabe sempre junto comigo, me ajudou muito, muito. Em 98, para você ter uma ideia, eu tive um acidente de moto. Eu fiquei praticamente paralítico. O médico me falou, você não vai andar mais e não vai ter filho mais. A primeira coisa que eu fiz foi um filho, depois eu andei. Em 82 eu fui campeão mundial. 2002 eu fui campeão mundial, depois de 4 anos do acidente. Eu quebrei a bacia e quebrei a coluna aqui na altura do cóccix, né? E o Watanabe foi o cara que me ajudou muito nessa fase aí. Muito interessante. Agora eu queria voltar, Bercó, se você me permitir, num assunto interessante. Quando nós estávamos começando, no começo da matéria aqui, você falou que apanhou muito no karatê. Muito. Não, dos karatecas. Dos karatecas. Que o cara entrava na academia para aprender a lutar, a brigar, para poder se defender. Exatamente. Isso realmente, ela era uma realidade da época.
Isso é década de final de 60, começo de 70. Aqui em Goiás é assim, época do Bruce Lee, quando ele saiu, aqueles filmes dele, nossa senhora, o cara saía na rua louquinho para arrumar uma confusão. O cara ia para academia, saía na academia dando soco, fazendo defesa, andando na rua e fazendo isso. Era uma loucura. Era mesmo. Mas a evolução, graças a Deus, a evolução, que a maioria desses professores, nem todos, foram fazendo curso, uns foram para a escola, estudaram, formaram em educação física, né? Se tornaram pessoas bem capacitadas. Mais preparadas, né? Preparadas. Então, a parte da arte marcial, ela tem que permanecer. A parte esportiva, ela foi criada com um intuito, e isso aí, inclusive, eu fiz parte dessa evolução. Mas a arte marcial, então, é esporte, é defesa, é ataque, é o quê? Não, veja bem, a arte marcial ela tem a parte da defesa pessoal, que é a parte principal. A parte esportiva, ela foi criada regras, regulamentos, porque nós precisávamos de ter ídolos. Nós precisávamos divulgar o nosso esporte. Como eu vou divulgar vamos supor, o karatê, se eu não tenho competição? Aí, a partir do momento que nós começamos a criar a competição, que foi o professor Tanaka que fez o primeiro campeonato, primeiro no Rio de Janeiro, depois no primeiro campeonato brasileiro, e também no Rio de Janeiro, no Botafogo, do qual eu participei. Foi. Então, isso aí foi porque nós estávamos carentes de ídolos. Porque o pessoal quer ver o quê? No futebol. Poxa, Pelé. Quem foi o Pelé? Todo mundo conhece. Nós não tínhamos um Pelé no karatê. E hoje nós temos Pelé no karatê. Você está falando no futebol aqui, teve um jogador do estado do Botafogo que chama Newton Santos, né, no Rio de Janeiro, né? Aí perguntaram pro cara, né, um jogador atual do Botafogo, eu não vou falar o nome dele porque não tem necessidade, do Newton Santos, então, que o orgulho que ele sentia em jogar no estádio do Newton Santos, falou, não sei. Newton Santos, não sei quem foi Newton Santos, não. Você é jogador do Botafogo, tá? Ele não sabe quem foi. Não sabe quem foi Newton Santos. Melhor lateral esquerdo do mundo. De todos os tempos, né? Então, se você vê, a história nos levou a isso. O meu filho trabalha com Aikido, o Bruno, já há alguns anos. E ele é muito dedicado, tem o Yuri que treina. O Yuri é faixa preta de Karatê e de Aikido. Mas o Yuri é envolvido com o trabalho, ele só treina no Aikido. Ele se afastou do Karatê por enquanto, mas provavelmente deve voltar, porque isso é um ciclo, né? O Aikido já não tem assim, uma influência tão grande, porque ela não tem a parte de um astro do Aikido. Tinha aquele artista do cinema, né? Senegal. Ele é conhecido mundialmente. Mas como é que é o nome dele? Steve Seagal. E ele ajudou muito a divulgar isso aí. Mas depois dele não apareceu mais ninguém. E realmente a população nossa ela é carente de ídolos. Nós precisamos de ter alguma coisa para motivar você a procurar aquele. Mas hoje nós não temos, não? Aonde? No Karatê? Não, no Karatê tem muito. Temos não, aqui em Goiás, uma referência aqui. Tem. Olha, eu não vou dizer das outras modalidades, das outras federações, mas no Karatê tradicional nós temos campeão mundial, nós temos campeão pan-americano. O Goiás hoje é destaque. O Igor foi terceiro lugar no Mundial. Pois é, eu costumo dizer aqui, Igor, Bruno, o Oswaldo já deve ter ouvido isso, que Goiás é o seguinte, nasceu, bicho. Se for na minha terra, lá em Goiás Velho, antigamente falava que jogava na parede. Se grudar, é baba. Se cair no chão é porque é bobo. Não tem jeito, né? Isso é antigamente, né? Meu avô, que é de lá de Goiás, que brincava com isso. Isso era brincadeira. É brincadeira, lógico. Mas ele... E aqui em Goiás eu digo o seguinte, nasceu, você joga para cima. Se cair do lado esquerdo, vai virar alguém do agronegócio. Agronegócio não quer dizer que você é um grande plantador de soja, na minha concepção. Quem planta uma couve, planta uma arrozeira e tal... sempre está mexendo com alguma coisa. Jogou para o outro lado, caiu do outro lado, vai ser esportista. Não tem jeito. É impressionante como é que o Goiano, não quer dizer que seja um campeão, mas vai ser esportista. É um celeiro de grandes atletas. Está melhorando cada dia mais, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas quanto mais incentivo o esporte no estado de Goiás tiver, mais atletas vão... Mas vai crescer. Eu acredito que se não só a nível de Goiás, eu acho que Goiás apoia ainda muito o esporte,
Mas se o governo do país apostasse mais no esporte, não tinha para nenhum país do mundo o esporte aqui no Brasil. Porque a gente é muito forte, o brasileiro é muito resiliente, entendeu? A gente tem muita gente que acredita, só que não tem incentivo. Eu dividiria o Brasil, eu estou falando aqui mais do que vocês, mas dá vontade de falar. Eu dividiria o Brasil, subdividiria o Brasil em diversas regiões. 6, 8, não interessa a região geográfica, mas 8, 10 regiões, para poder incentivar o esporte, criando polos esportivos em cada região, para formar atletas. São Paulo, 80% dos atletas de São Paulo vêm de fora. Por que eles vão para São Paulo, Zão? Porque ali tem tudo. Eu tive uma experiência de 2007 até 2015. Eu parei de competir no karatê, fui terceiro no mundo e comecei a jogar rugby. Terceiro do mundo é muita coisa, né? Fui seleção brasileira por um tempo, comecei a jogar rugby. Eu sempre quis jogar futebol americano e achei o pessoal do rugby. Nós saímos de meninos jogando numa praça a vice-campeão brasileiro, 5 vezes campeão centro-oeste, e conseguimos, com muito trabalho, com muito custo, formar uma federação, formar outros clubes. E isso tudo com recurso próprio. A gente não teve quase incentivo nenhum para isso aí. Hoje o rugby é muito reconhecido, o nosso rugby. O rugby hoje ele é dono da televisão praticamente. Na ESPN, você liga ali a ESPN. O rugby é o tempo todo falando evento mais visto no mundo, depois do futebol e Olimpíadas, né? Depois do futebol e Olimpíadas, né? Tem Mais do que a NFL? Mais. A NFL é muito nos Estados Unidos, né? Agora você pega a Europa, a Austrália, na Argentina, muito forte, entendeu? Então, Nova Zelândia ali é muito forte. Então você pega um esporte desse que é forte e não tem incentivo nenhum, né? Igual a gente luta muito pelo karatê, muito pelas artes marciais, mas tem outros esportes que também, se tivesse incentivo... Sabe quantos atletas goianos do Paradesporto? Tá falando do karatê, o programa hoje é karatê, pô. Do vôlei. É do esporte, né? Pois é, a gente vai empolgando com o esporte. Né? Você sabe quantos goianos tem no vôleibol sentado? Meninas, mulheres da seleção brasileira? 5. Olha aí. A melhor bloqueadora de voleibol sentado do mundo, sabe de onde que ela é? De Goiânia. Olha aí. Melhor bloqueadora do mundo. Não é, foi Goiânia agora, tem não. sangue ruim. Tem anos que ela é sangue ruim. Goiânia tem sangue ruim. Né? Sangue ruim, né? Vai lá e pega os caras e mete a bola no chão toda hora. Karatê, Aikido. As artes marciais, então, o objetivo maior não é atacar, e sim aprender como se comportar, aprender a ter atitude, aprender a ser um ser humano melhor, aprender uma série de coisas na vida, né, Bruno? Sim, eu acho que a questão da filosofia é o que une tudo aí por É o que une tudo. A parte do saber atacar, saber se defender, saber como reagir, não só com soco, com chute, mas a própria postura, como a pessoa se comunica, é muito mais importante às vezes. Você acha que cachorro nas artes marciais, cachorro que late, morde, não? Às vezes. Ficar Se você quase... pisar no rabo dele... Tem um cara que grita muito, que fala muito alto e tudo. Normalmente não. Normalmente não, né? Normalmente não. Vocês trabalham sempre em equipe, nós aqui também trabalhamos em equipe, porque não existe esporte individual, né? E nem um apresentador que, esse cara tá sozinho, tá não. Temos o Elias aqui, ó, a nossa câmera, o Elias. Temos ali dentro do Kennedy, que é o nosso diretor de TV. É uma equipe muito, muito forte, né? Equipe forte. Temos a Luana também, que é a nossa grande produtora, né? Então, são igual a vocês, pô. O Igor foi lá e deu porrada, o Oswaldo, o Bruno, mas por trás. Tamanho da equipe, né? Muito legal. Oswaldo, conta um pouquinho da sua passagem aqui para nós. Você ganhou os títulos, vamos lá. Você sabe que nós já temos meia hora de programa, né? Eu comecei, meia hora. Eu comecei com os campeonatos goianos, né? Aí até na década de 70, 77, eu fui campeão brasileiro. E do estilo Choro em Rio. Na época era o pessoal da Baixada Santista. Aí eu parei de lutar, como eu estava dizendo. Falei, não, vou só dar aula. E eu mais o professor Dimas fomos sócios de uma academia que tinha lá no centro, em cima da Fonte Paladar, perto dos Zé Latinhas, famosos Zé Latinhas ali na 8. A 8 com a Fonte do Paladar, o Banco da Amazônia em cima, chamava Seixim. Eu e o Dimas trabalhamos lá um tempo, aí depois eu mudei para o Clube Social Feminino. Em 82, com a vinda do Watanabe aqui, aí a minha
fase de atleta mesmo, ela decolou muito daí para frente. A década de 80 foi onde eu consegui muitos títulos, muitos títulos. A partir da década de 90, eu me tornei presidente da Confederação Brasileira de Karatê Tradicional e, além do presidente, eu estava como atleta. Então, eu tinha um trabalho muito difícil, porque eu tinha que administrar não só a confederação, mas também a parte de treinamento e a parte técnica também, que era tudo passava pela minha mão e junto comigo o professor Watanabe. Eu tinha uma assessoria muito boa, que era Sasaki, Matida, Inoki, Tanaka e mais Watanabe, que era o diretor técnico. Então a assessoria foi muito grande. E nesse período nós fizemos uma revolução dentro do karatê, onde foi criada a maioria das modalidades que são disputadas hoje, como o Kitei Kata, o Embo, tem o Bunkai, que é a aplicação, porque antigamente o cara fazia o Kata, que é aquelas formas, né? Aquela sequência de movimentos que a gente faz, e ela tem no Kata Shotokan são 27 repetições, 27 katas com vários... O kata é mais uma coreografia, né? Uma apresentação uma luta imaginária. Vamos dizer assim, mas hoje, depois desse trabalho que foi feito pelo karatê tradicional, ele pegou para as outras organizações. Mas é justamente para não ser só uma coreografia, para mostrar que o kata ele também serve como luta. O Embo também foi uma forma de evoluir dentro do esporte, criar modalidades onde quem está praticando vai aprender e vai saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Não é fazer simplesmente uma coreografia sem nexo, sem nada. Então, inclusive, ajudou muito a nós, da diretoria, a avaliar essas pessoas. Porque, vamos supor, você lembra do Sancler? Demais. Sancler é colega nosso de faculdade. O Sancler era bailarino. Ele entrou para treinar comigo, com 3 meses ele fazia os kata melhor que todo mundo. Porque você ensinava uma vez para ele, ele não esquecia. Ele era bailarino, eu acho que ele ainda está vivo, ele estava morando no Nordeste. Sancler, eu nem sei dele, viu? Ele estava morando no Nordeste. E o ser o Marcos Pitts, Sancler Marcos Pitts. Ele era uma perfeição nos movimentos, porque ele era bailarino. Só que não tinha a estrutura que nós precisamos para chegar a um faixa preta. Então, isso aí, com o amadurecimento, essas criações que foram feitas, né, na década de 90, foi onde deu para a parte esportiva do karatê o entendimento do que é realmente o cara que pratica, o cara faz simplesmente um movimento aleatório lá. Então você consegue separar um grande atleta de um que é só um artista marcial. A gente sempre escuta, o kata é uma coreografia, é uma dança, mas hoje, com a advinda aí do MMA, da luta do Vale Tudo, né? Vale Tudo é o MMA hoje, e até na internet você acha muito os movimentos das lutas do MMA sendo explicado pelos os movimentos do kata, como projeção, chave de braço, tudo tem nos katas, tudo. Eu vejo o kata como uma preparação, uma musculação para o lutador. É o que fortalece o fundamento para ser aplicado, não naquela forma, mas uma forma real, né? Você ensina o kata também? Lógico, o kata é a base do karatê. O karatê, Beco, nós não o Bruno quer falar também, você deixa ele falar? Mas ele é bem maior. Ele ainda é do Aikido, ele vai chegar lá. Enquanto nós estamos... Mas o nosso tempo chegou também. O kata, o que você faz, por isso nós criamos o Bunkai e o Embo. Porque o movimento que ele faz no kata, ele consegue fazer lutando. Porque ele passa O cara que faz o kata, se ele for para o confronto, para a luta, ele consegue sair bem? Antigamente não. Porque quem fazia kata só fazia kata, né? Quem fazia luta só fazia luta. Eu nunca gostei de fazer kata. Fui vice-campeão mundial de kata porque o Watanabe me obrigava a treinar. Eu tinha que treinar muito, eu só podia treinar luta se fizesse kata. Fizesse kata. Fala, Bruno. Agora tem que ser. Deixa o seu pai. Eu acho que... Se deixar ele falar, bicho, isso aqui tem caso para contar que vai durar uns 10 anos aqui. Eu acho que eu vou complementar porque é uma parte importante essa do kata com a proximidade que tem do Aikido. Que o Aikido hoje em dia ele tem essa visão também de só uma demonstração, tem muita gente que vê como quase uma dança ali.
E aí é que está a grande coisa. A ideia do Aikido, é lógico, como toda arte marcial, tem a parte plástica, né? É uma arte, querendo ou não, mas é marcial, tem essa parte da luta, da postura. O Aikido, ele trabalha essa questão da representação, mas também da aplicação, né? Ele trabalha muito próximo do que eu acho que meu pai ia explicar, ou vai explicar ainda, a questão do Embo e do Bunkai, né? Que é essa aplicação das formas, né? Tem movimento, que principalmente o Aikido, se você for treinar toda vez realmente, sai todo mundo sem braço, não sobra a luz. Você experimentou, né? Por isso que eu ri aqui. Você experimentou com... Basta um dedinho para experimentar o cara, diferente, por exemplo, põe no chão. Karatê, que é de impacto, o Aikido trabalha com junta, torção, arremesso. Então, e um dedinho vale muito, hein? E uma orelha, então. O cara pegou na orelha do outro, tô te falando sério. Eu vi isso na academia, lá com o Ivan. O cara pegou na orelha, não sei de que jeito. Ele pegou na orelha quando eu vi o cara estava rolando no chão. Você está vendo aqui, né? Pontos, exatamente. Tem um ponto certo de aplicar o golpe certo. Vamos embora, gente. A conversa está boa demais. Olha aqui, nós já estamos com quase 1 hora de programa. Vamos embora? Não. Bruno, Igor, Oswaldão. Meu amigo esse Luiz, aqui, né? Luiz Bercó. Aprendeu o nome até que enfim. Fala para ninguém. Gente, espero que vocês tenham gostado aqui, esse programa descontraído, né? Com feras dos esportes, feras das artes marciais. Eu falo dos esportes que o Oswaldo eu sei que praticou várias modalidades. Você também praticou muitos esportes, além do... Tudo, né? Zé Fega a gente pratica tudo, mas... Tudo. Você também, Bruno? Competidor de natação, de rugby, karatê. Eu fui um dos atletas da natação que foi, se não me engano, foi o primeiro a fazer menos 1 minuto. Não, o Betão. O Betão fez menos de 1 minuto. 1 minuto foi eu. A referência do Betão era o Silvio Fiolo, que era o atleta olímpico brasileiro. O Betão. Betão. Zumbé e o Betão, né? Zumbé e Betão. Ave Maria. Depois veio aqui a turma do Cruzeiro do Sul, você com o William. Eu sou de uma outra geração. Sou bem mais novo que o Beto e bem mais novo. Que o Zumbé, né? Bem mais novo. Isso aí, vamos guardar isso aqui, ó. O Oswaldo é bem mais novo, é o mais novo da turma toda. Gente, um abraço para vocês e até a próxima. Nós estouramos nosso tempo. Vamos embora. Um abraço, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado a todo mundo aí. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta. Abraço, até lá.